Meus amigos, é o fim da era Ancelotti. Meus amigos, muita gente aqui está revoltadíssima com essa situação que não é mais para Ancelotti ser o treinador da seleção brasileira. Ancelotti não tem o que fazer, é um treinador retranqueiro. Eu já comecei a escutar treinadores antigos aí, como, com todo respeito, a Vanderlei Luxemburgo, já antes de terminar o primeiro tempo, Luxemburgo já estava metendo pau no treinador da seleção brasileira, porque a gente sabe que a velha guarda da seleção brasileira não queria um treinador estrangeiro. Mas será que é o fim de Ancelotti na seleção brasileira? A gente precisa, depois desse ano, precisa fazer essa mudança diretamente no cargo de treinador e trazer os nossos treinadores, porque eu vi aí muitos jogadores, Diego Souza, entre outros, falando que perdeu a essência da seleção brasileira. Ancelotti colocou o time totalmente recuado contra a Noruega. Isso é inadmissível. Será que é inadmissível mesmo? Bora lá que a gente vai conversar e você não vai escutar as mesmas coisas que vocês escutam aí não. De mim não, tá? Eu não vou estar aqui falando sobre, tem que tirar porque perdeu da Noruega, porque isso tá errado, aquilo outro tá errado. Nada disso. Primeiro, meus amigos, pra gente vir conversar e dizer se Ancelotti tem que sair ou não da seleção brasileira, a gente tem que ir na raiz do problema. Porque Ancelotti, ele tá há um ano no cargo da seleção brasileira e parece que a gente confunde seleção, seja ela qual for, com o nosso time, com o time que a gente torce, que tem treinamento todos os dias, são jogadores que você vai lá, conversa com ele não tem um compromisso maior do jogador, não é com a seleção, seja ele qual for, tá certo? O compromisso maior com o jogador é com o seu time. Aí depois, quando é convocado, tem pouquíssimo tempo para poder você ir lá treinar. Mas o ponto ainda não é esse, tá? Porque aqui eu não tô para ser advogado de Ancelotti, não. O meu ponto que a gente tem que ir é para a raiz do problema. Beleza, Ancelotti vai sair, supondo que ele saia, a CBF não aguenta a pressão de uma parte da imprensa, para não dizer Rede Globo, mas a gente vai lá e tira Ancelotti. A gente vai curar a raiz do problema, porque a gente tem que olhar que a raiz do problema da seleção brasileira não é só o treinador, não. A raiz do problema é empresários que colocam jogadores que não têm condições nenhuma de ser jogador da seleção brasileira. A gente viu isso muitos e muitos anos. E Ancelotti, pelo menos, ele não escolheu os de verdade que a gente acreditaria como, mínima condições de Danilo ser o lateral direito da seleção, mas ele já treinou Danilo, ele gosta de Danilo, ele levou Danilo. Casemiro, para mim, é outro também que não tinha condições de jogar mais pela seleção e muito menos ser titular, mas também ele já tinha treinado, era um cara de confiança dele. A gente pode contestar isso, mas a gente não pode contestar que foram jogadores de empresários, assim é a minha visão, tá certo? Antes da gente chegar em relação desse esquema tático aí que a gente vai falar, o porquê o Brasil jogou desse jeito, beleza? E o outro ponto, meus amigos, vamos lá, tirou Ancelotti, saiu, a gente vai colocar quem? A gente teve aí, depois de Tite, a gente teve Fernando Diniz, que foi, meu Deus do céu, vou nem falar que vocês já sabem. Depois de Fernando Diniz, Dorival Júnior, que Dorival Júnior não conseguia na Copa América nem ter moral para falar com os jogadores, pô. Ele levantou o dedinho, todo mundo vai lembrar dessa cena, ele levantou o dedinho pedindo para alguém escutar ele. Por favor, me escutem. Os caras fecharam a rodinha e ele como treinador, pedindo para falar, uma oportunidade para falar. Então, assim, não tinha moral dentro do elenco da seleção brasileira. Poderia, sim, ser um baita treinador, poderia, mas antes de você ser um baita treinador de esquema tático, os caras têm que comprar sua ideia. Se não comprar sua ideia, meu irmão, pode ser o que for. E ainda mais jogadores sabendo que não foram escolhidos por Dorival Júnior, mas um ou outro aí, para não dizer uns 5 ou 6, eram escolhidos por alguém da CBF, que todo mundo desconfia, por algum empresário, que tinha jogadores que não tinham a mínima condições de vestir a camisa da seleção brasileira. E com Ancelotti isso mudou um pouco, tiveram as escolhas erradas,
mas eu acredito que foram escolhas erradas e não indicação. Beleza? Esse é o primeiro ponto para a gente conversar aqui. Agora bora lá, meus amigos, em relação ao esquema tático da seleção brasileira. Poxa, o Brasil ficou com 33% ou foi 34% de posse de bola contra a grande Noruega. Jackson, isso não existe. Vi jogadores feito Diego Souza, entre outros, tá? Que a gente perdeu a nossa essência. E eu concordo plenamente que a gente chegou a perder a essência quando a gente contrata um treinador estrangeiro. Mas não significa que a partir de agora a gente vai jogar retrancado. Nada disso, tá? A minha opinião tem nada disso. Por isso que hoje eu não peço a cabeça de Ancelotti. Porque é o seguinte, Ancelotti teve pouco mais de um ano para treinar, entre aspas, não foram nem tantos jogos assim, a seleção brasileira. E aí a gente olha e vê a seleção da França. A seleção da França, o treinador que está lá, tá no mínimo aí há 15 anos, ou é 15 ou é 16 anos o treinador da França. A gente olha para a seleção argentina, que é outra também, que é atual campeã do mundo, a gente tem um cara lá que está há 8 anos no comando da seleção. Aí vê o da Inglaterra, que tem pouco mais de 1 ano e meio e tudo mais. Só que o ponto é, mas Jackson, por que a gente jogou recuado contra a Noruega? Não é porque a gente jogou recuado só contra a Noruega. É que o Brasil, simplesmente, Ancelotti olhou e disse, ó, esses caras que estão aqui, eles não têm a capacidade, a gente não tem a capacidade técnica de bater de frente com os maiores, que é a Argentina, que é a França, que é a Inglaterra, entre outras seleções. Não tem. Não tem como a gente bater de frente hoje, tá? Nessa Copa. Então ele decidiu colocar um time reativo. Foi certo ou foi errado, Jackson? Meu irmão, ó, pra falar a verdade, eu acredito que deu um pouco certo. Por quê? Vamos lá, a gente bater de frente. Ganhou da Noruega, passou, beleza. Vamos supor que a gente ia bater de frente com os caras ali da Noruega e passasse. Mas a gente tinha que formar um time, um esquema tático para enfrentar França e Inglaterra, que seria o próximo adversário do Brasil, se a gente não saísse contra a Noruega. E depois se pegariam ou uma Argentina, porque o caminho do Brasil seria, né? Basicamente esse. Passou da Noruega, ninguém iria para cima da Inglaterra. A realidade é essa. Iria jogar recuado. Também, a gente passando da Inglaterra, possivelmente pegaria uma Argentina. Ninguém ia para cima da Argentina. E, numa possível final, muito menos a França. A gente tem que ser sincero que a gente não iria chegar e bater de frente. Então, teria que, nessa Copa do Mundo, Ancelotti teve que fazer um time reativo. Era um time reativo que teria que ser feito. Aí vem outras coisas, porque, para mim, o treinador começa a errar quando a bola não chega lá na frente. Mas a gente teve inúmeras oportunidades. Fez o jogo certo, reativo contra a Noruega. Claro que muita gente vai dizer, pô, Noruega, pô, não tem nem jogador bom, a gente tinha que ir pra cima. Mas, meu irmão, a gente levou 2 de Haaland. Se a gente vai pra cima, a grande probabilidade era muito grande da gente levar mais gols. Porque a gente não tem um time, um elenco rochedo. O nosso lateral direito era Danilo. Aí a gente vem para Casimiro no meio campo. Aí Bruno Guimarães ali que ainda tá se situando, era a segunda Copa do Mundo do cara, a primeira ele nem jogou tanto. Aí o nosso lateral esquerdo é um lateral esquerdo novato, que não quer a primeira vez. Então assim, a gente tinha que fazer o time fechadinho e jogar por uma bola. Porque foi isso que deu certo a Argentina da última Copa. A Argentina jogava fechadinha e jogava por uma bola. Só que lá eles tinham um gênio que é Messi, que aí vem outro ponto, que jogavam para o cara. A Argentina joga por Messi. A bola chega no pé de Messi e ele resolve. Na hora de bater um pênalti, Messi não vai deixar o meio campo lá da Argentina, seja ele qual for, bater um pênalti não. O melhor jogador da Argentina, o melhor jogador da França, o melhor jogador de Portugal, eles não vão deixar. Cristiano Ronaldo não deixa outro cara bater um pênalti. Mbappé não vai deixar outro cara bater o pênalti. Messi não vai. Ninguém vai deixar o melhor jogador, independente se Ancelotti, o treinador, mandar, é ele que tem que bater o pênalti. E vocês já sabem de que eu estou falando. O melhor jogador da seleção brasileira para o futuro não é mais Neymar. Não era Neymar. Neymar estava contundido, chegou aos trancos e barrancos, até contra gosto de Ancelotti. Mas na hora que vai ter o pênalti, quem tem que pegar a bola, botar debaixo do braço e bater o pênalti é Vinícius Júnior, meu irmão. Ah, Vinícius Júnior perdeu todos os pênaltis no treinamento. Mas ele é um batedor, ele vai ter que bater pênalti. Porque eu não estou querendo comparar um ao outro, mas Messi até então
Perdia muitos pênaltis até ser campeão, até ele aprimorar a batida de pênalti dele. Quem acompanha o futebol de Messi sabe, perdia muitos pênaltis. Mas mesmo assim ele não deixava de bater pênalti na Argentina não, porque ele é a referência. A referência até então da seleção brasileira era Vinícius Júnior. Não era para ele colocar o cara que bateu 3 pênaltis. Então assim, eu não quero botar a culpa em Vinícius Júnior. O que eu quero dizer é, precisa de protagonista. A gente precisa de protagonista. E colocar a culpa no treinador, isso é algo muito da gente, com os times da gente aqui no Brasil. A gente gosta muito de, o meu time está jogando errado. Primeiro é a cabeça do treinador. E isso pode querer acontecer dentro da seleção brasileira. Mas eu acho que Ancelotti arrumou o time certo, um time reativo. Tinha que ter um time reativo. Ele mudou errado, tirou Endrick, que era centroavante, colocou como ponta. Errou. Todo mundo erra. Ancelotti também não é o deus do futebol, ele não inventou o futebol não. Ele vai errar. Agora, Endrick teve uma chance, teve chance no pênalti também, outras chances que Casemiro pegou a bola do lado, Vinícius Júnior, muitas oportunidades. Para falar a verdade, a gente teve mais oportunidades do que a Noruega. E ninguém vai ficar falando nisso, que a gente quer pegar um para Cristo. Mas na minha conclusão, meus amigos, em relação a esse jogo, essa Copa do Mundo para a seleção brasileira foi o esquema tático que tem que ser feito, tá? Porque ninguém vem me dizer aqui que a gente ia para cima da Inglaterra se passasse da Noruega, que a gente ia para cima da Argentina nas semifinais, e muito menos da França. A gente ia jogar reativo. Ancelotti montou um time reativo para essa Copa do Mundo. Ele deve sair? Acredito que não. Eu daria mais 2 anos para Ancelotti para ver como é que o Brasil vai se formar nessa Copa América. Eu não vou estar pensando na Copa do Mundo 2030 não. Na próxima Copa América, que é em 2028. Então assim, dá mais 2 anos ao cara, porque hoje eu não vejo nenhum treinador dentro do Brasil que teria a capacidade de fazer esses caras jogarem.